Olá pessoal, tudo bem com a WG? Para mais um vídeo para vocês. E pois é, né pessoal, hoje vamos falar sobre um tema bem interessante, né? Nessa nossa análise de hoje a gente vai mergulhar em um dos quebra-cabeças mais complicados aqui do Brasil, o ciclo vicioso de fragilidade social. É um ciclo que, sabe, prende milhões de pessoas numa situação de vulnerabilidade que parece não ter fim. Então vamos tentar entender juntos como que essa engrenagem toda funciona, né? Então essa imagem, ela é muito mais do que uma foto, né? Ela é o rosto de uma dificuldade, da precariedade que é a realidade de milhões de pessoas do Brasil todos os dias, né? E é o ponto de partida para a gente entender desse problema. E aqui está o grande paradoxo, né? Que move toda essa discussão. Como é que pode um país que tem uma das maiores economias do planeta conviver com um número tão absurdo de pessoas passando fome? E olha que falam que não tem gente passando fome no Brasil, né? Mas vamos lá, vamos tentar desvincular isso daí. Ok, para desmontar esse ciclo, vamos olhar para a primeira peça dele, a relação, digamos, bem complicada entre o Estado brasileiro e a população. Aquela história de pagar muito por serviços que na prática muitas vezes não chegam como deveria, né? Então vamos olhar com o número, com calma, né, para esse número, né? 33,7%. Basicamente é isso que o governo brasileiro arrecada de impostos de tudo que o Brasil produz. Então é muito dinheiro, pessoal. Isso coloca a gente lá no topo, né, com as nações com maior país, né, que cobra imposto no mundo, né? Só que aí vem o choque de realidade, né? Apesar de pagar tanto, o Brasil fica, olha só, em último lugar, 30º de 30 países analisados na hora de devolver esses impostos em forma de serviços de qualidade, né, para a sociedade. E o contraste é gritante, né, pessoal, como a gente pode perceber, né? E essa citação resume tudo. A gente paga imposto de primeiro mundo para receber serviço precário. E o resultado disso na prática é que quem tem condição acaba pagando duas vezes. Uma nos impostos e outra por fora, né, para ter saúde, educação e segurança privada. Então, essa falha do Estado em entregar serviços básicos é um prato cheio para soluções populistas, né, que focam nos sintomas, né, na pobreza e não na causa. Vamos ver como isso desenrola na prática. Dá uma olhada só nesse gráfico aqui, pessoal, que está passando. Ele mostra o crescimento impressionante do número de pessoas e famílias, né, que recebem o Bolsa Família. É um salto de 11% em um único ano. À primeira vista, a gente pode pensar, nossa, né, legal, né, muitas pessoas sendo ajudadas, né, mas a história é um pouco mais complexa do que isso. E é aqui que está o grande dilema. Um número maior de beneficiários quer dizer que a rede de proteção social está funcionando melhor? Ou será que isso é um sinal que a pobreza estrutural está piorando e deixando cada vez mais gente dependente dessa ajuda para sobreviver? Essa citação aqui revela uma perspectiva bem controversa. A fonte destaca, né, que essa é uma lógica meio perversa, vamos dizer, de que a melhora de vida do cidadão poderia significar, na verdade, a perda de um voto. Isso levanta uma suspeita de que talvez exista um sentido político para manter as pessoas dependentes, né? E para complementar essa ideia, essa outra análise, né, que a gente vê vai ainda mais direto ao ponto. A tese aqui é de que o assistencialismo é usado de propósito para criar um eleitorado cativo, né, que depende do governo e por isso tendem a votar em quem está no poder. Então, vamos lá para a terceira peça desse quebra-cabeça. Qual é o combustível que não deixa esse círculo vicioso parar de girar? Então, o que a gente vê aqui, tudo isso aponta para uma parte bem clara, né? O sistema de educação que, infelizmente, é bem falho. Esse dado aqui, pessoal, é alarmante. Quase 3 em cada 10 brasileiros adultos são analfabetos funcionais. O que isso significa, né? Significa que a pessoa até sabe ler e escrever, mas não consegue entender de verdade um texto simples. E essa dificuldade limita tudo, né? Limita a chance de arrumar um bom emprego e principalmente, né, a parte de criticar, né? E essa frase resume isso aí de forma brilhante, né? O eleitorado que tem dificuldade em analisar criticamente acaba virando alvo muito fácil para discursos simplistas, né? Promessas que nunca vão ser cumpridas e, claro, notícias falsas, né? A ignorância, como a gente vê, acaba sendo o terreno ideal para o populismo crescer. E aí, o que acontece quando a gente junta tudo isso? O resultado é uma cultura política onde todo mundo desconfia, continua colocando a nossa fé em líderes carismáticos assim, que prometem resolver tudo, mas que quase nunca entregam o que prometeram. Esse número aqui mostra o tamanho do buraco, né? Uma maioria esmagadora, 81% dos brasileiros, não confia no Congresso Nacional. É um reflexo claro de anos e anos de escândalos, promessas vazias e uma crise de representatividade muito, mas muito profunda, né?
E aqui está o paradoxo final dessa chave toda, né? Mesmo com essa desconfiança toda, a cada eleição a esperança se renova. Mas não nas instituições, e sim na figura de uma pessoa, um salvador da pátria, né, que supostamente vai consertar o país sozinho. É um ciclo de fé e frustração que não para de se repetir. Então, pessoal, diante de um cenário tão complexo, a pergunta que não quer calar é: tem como quebrar esse ciclo, né? Vamos agora para a parte final aqui da nossa análise, que pode estar apontando um caminho, né, sugerir, né, para realmente desmontar esse sistema. Então o ponto central é esse. A solução parece passar por 3 caminhos principais. Um investimento de verdade, pesado, em educação de qualidade, uma participação cidadã que vai muito além de só votar de tempos em tempos, e por fim, a gente rejeitar de vez essa ideia de que um único líder vai resolver os problemas que são estruturais, né? E no fim das contas, pessoal, a tese central é basicamente essa. A arma mais poderosa que a gente tem contra a manipulação e o populismo é o conhecimento. Uma população bem educada, bem informada, é uma população que cobra, que fiscaliza e que faz escolhas mais conscientes, né? É isso que quebra o ciclo de dependência. E a gente termina com essa provocação para todo mundo pensar um pouco, né? Se a educação e a informação são tão poderosas assim, o que é que nos impede de transformar isso na prioridade número 1 do país? A resposta para essa pergunta, ela pode definir o nosso futuro, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!